Bom dia a todos. Vamos dar em alguns minutos início à nossa aula ao vivo de tópicos de física geral experimental. Vocês já tiveram uma aula comigo antes da semana passada, na semana anterior, não, semana passada, a retrasada, e eu fiz uma revisão do que a gente estava estudando e, evidentemente, hoje a gente vai dar sequência naqueles assuntos. Meu rosto não está claro, mas eu acho que a minha voz está audível, então, se é o de menos. Não se esqueçam, eu conversei com o Eduardo, vocês ainda têm 6 exercícios que vocês vão nos entregar quando vocês voltarem. Eu e o Eduardo, a gente não recomendou módulos para vocês fazerem, então o ideal é que vocês vissem os exercícios, que vocês já tivessem estudado o assunto. Eu acho que essa quarentena vai mais, no mínimo, né, pelo governador, até semana que vem, então dia 16 mais 7, 23, então 23 tal, pode ser. Então, provavelmente na quinta que vem a gente vai estar junto aqui de manhã de novo, fazendo essa aula ao vivo, mais intermediada aí pelo computador. Eu vou rapidamente lembrar algumas regras de etiqueta com vocês. Vou pedir para todos quando eu programei a aula, eu já tirei de todos vocês, o áudio, então está todo mundo sem áudio. Não vou autorizar a liberar o áudio, porque senão vira uma bagunça. Com relação aos vídeos, peço também a gentileza de vocês que deixem todos os vídeos desligados, tá? É importante isso, porque o vídeo comunica o seu computador com o meu e vice-versa. Então, aí a gente passa a ter consumo de dados sem necessidade. Essa aula não pode ser gravada. É uma aula ao vivo, como se fosse aula lá dentro da universidade. E aqui a gente está usando a universidade de computador, né? Eu vou pedir para vocês fazerem o que vocês já estão fazendo. Obrigado, Enzo. Vocês todos comunicarem comigo pelo chat. Sempre comunicarem comigo pelo chat, ok? Então, Maria Paula, respondendo a Maria Paula, ela me colocou aqui pelo chat que esses exercícios também podem ser digitados e enunciados. A primeira regra, a primeira instrução que eu tive é que não podia. Mas já te aviso, Maria Paula e todos vocês, pode, tá bom? Pode. Então, você pode, ao invés de ter que copiar à mão o enunciado, copia lá do computador, joga numa folha, imprime, se achar melhor, tá bom? O enunciado pode ser digitado, sim, foi definido isso com os outros professores, a professora Úrsula também colocou isso, acho que em tópicos de informática, então não tem problema não, tá bom? Pode fazer digitado. Eu vou pedir a gentileza de vocês de toda e qualquer intervenção que seja necessária, me chamar pelo chat. Evidentemente, nós estamos aprendendo a usar as ferramentas. Eu tive na aula retrasada, né? Semana passada não tivemos. Eu dei uma aula e falei, eu vou ver se eu compro uma canetinha. Eu comprei uma canetinha, eu tenho um digital para escrever e para dar aula para vocês como se a gente estivesse na lousa. Eu esqueci minha calculadora em algum lugar aí. Então, eu vou pedir uma gentileza sua. Calculadora e papel, caderno. Nós vamos lembrar os conceitos que a gente estava estudando. A gente estava estudando o conceito de empuxo e, à medida do possível, eu vou fazer isso. Eu não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, então eu vou fazer isso. Você vai perguntar o que você vai fazer. À medida que eu for explicando os conceitos históricos, explicando a história e os conceitos de física, eu vou lá naquele sistema online que vocês têm acesso, vocês precisam fazer exercício, vou pegar um exercício daquele e a gente vai fazer juntos, como eu vou fazer daqui a pouquinho. Aí você vai me falar, Junior, mas você vai fazer bastante exercício? Vou fazer o que der. Eu ia fazer os da apostila em sala de aula. Então, vocês lembram, quem estava tendo as aulas comigo, teve o pessoal que entrou depois, eu explico toda a teoria e na hora de fazer conta, eu paro o slide e vou na lousa. Porque eu gosto de resolver assim. E você gosta de digitar, eu gosto de resolver na lousa, na mão, tal. Apagar, fazer a conta. Pior, faz a conta e calcula isso para mim. Tá? Eu gosto disso. Acho que é uma interação interessante.
E eu vou tentar fazer isso. Aí você vai me perguntar, por que você não vai usar das apostilas? Porque eu, como vocês, fui pego de surpresa na quarentena e minha apostila está lá no meu armário na instituição. Eu passei lá, mas eu não pude entrar, eu nem pude entrar no dia que eu estava, tinha que ter uma autorização da chefia do campo, eu não pude entrar. Então, os exercícios que eu vou usar vão ser basicamente o que vocês terão que fazer. Ah, então eu vou ajudar, essa é a ideia. Então, eu vou pegar, e muitos dos exercícios online são da apostila. Então, eu estou meio que juntando tudo, fazendo a apostila, eu vou fazer online e a gente vai tocando. Só vou pedir a gentileza de você pegar uma folha, um papel, né, uma caneta ou teu caderno de anotação, junto com meus slides, e uma calculadora, porque eu estou sem calculadora e eu não quero usar do computador, que eu acho muito chato. E a hora que eu estiver resolvendo, aqui vai aparecer aí para você. Esses slides já estão disponíveis. Quem era meu aluno já desde o início, eu tenho um blog, eu deixei já disponível os slides, nota de aula, essa parte da história que vem do mundo antigo, passa pela Grécia, vai até Leigh Kepler, Galileu, Newton, e a gente vai avançar disso. Deixei já tudo disponível, nota de aula, texto, deixei tudo. Já acho que na segunda semana de aula já pus tudo. Como teve esse problema, então eu estou adaptando. Esses slides, no fundo, são os que já estavam no meu blog. Aí você vai me perguntar, e os exercícios? Não, exercícios não. Então, você vai ter que fazer o quê, cara? Copiar a solução comigo. Você vai ter que resolver junto comigo. Por quê? Porque eu vou passar para outro slide, eu vou tocar a aula, nós vamos fazer isso daí. E como essa resolução é feita com essa canetinha digital, e eu ainda estou aprendendo a usar, por mais que eu me esforce, e eu estou me esforçando mesmo para fazer uma coisa didática, pedagógica e organizada e visualmente bonita, eu só consigo fazer didática e pedagógica. Visualmente bonita, e eu ainda não consigo, minha letra ainda sai feia, essa pontinha aqui, ela vai. Eu estou aprendendo. Tá? Então, peço desculpas para vocês pelo desenho que vai ficar, mas eu tenho certeza que vai ser compreensível. Nesse ponto eu consegui chegar. Ok? Então, antes da gente ir para o exercício, vou voltar no que eu estava falando. E eu já tinha dado essa aula para vocês de Arquimedes. Vamos lá no Arquimedes. Eu já tinha dado essa aula para vocês e comentado com vocês, falei na outra aula, inclusive, como Arquimedes determinou, essa parte eu pulei, vou começar dela daqui a pouco, como Arquimedes descobriu esse conceito do empuxo. O que é um empuxo? Empuxo, no fundo, é uma força que surge toda vez que um corpo está dentro de um líquido. O líquido expulsa esse corpo. O nome dessa força de expulsão é empuxo. Como é que se calcula o empuxo? Empuxo é igual ao peso do líquido que saiu do lugar. Por quê? É simples. Quando um corpo entra no líquido, naquele local que tinha líquido, o líquido saiu para o corpo entrar. Então, aquele volume que antes era ocupado pelo líquido passou a ser ocupado pelo corpo. O líquido deslocou. É por isso que quando você entra numa banheira, o nível da banheira sobe. Aquele volume ali, aquele nível subindo, no fundo refere-se ao quê? Ao espaço que você ocupou e ali tinha líquido e o líquido dali saiu. Bom, então, toda vez que um corpo estiver dentro de um líquido, o líquido quer expulsar o corpo com uma força para cima. Se existe já o peso para baixo, a resultante do empuxo para cima e peso para baixo é o que a gente chama de peso aparente. Em alguns casos, o peso aparente dá para baixo e o corpo vai afundando dentro do líquido, apesar de existir impulso. Em alguns casos, o peso aparente dá zero. Por quê, Junior? Porque eu empuxo para cima, sustento o peso para baixo, essa estática de forças dá zero e o corpo fica parado. Ok? Expliquei na aula passada também como é que o Arquimedes descobriu se a coroa era de ouro ou não. Expliquei na aula passada, não quinta passada, porque foi feriado, na anterior. Deduzir essa expressão com relação ao empuxo, dizendo que empuxo é igual a densidade. Que densidade é essa? Do líquido. Que volume é esse? Do volume que foi deslocado de líquido. Observe que eu escrevo aqui, ó, volume de líquido deslocado. Esse volume deslocado, evidente, é a parte do corpo que está dentro do líquido. Ok? Também chama de volume imerso. E esse G é a aceleração da gravidade. Ok? Bom, dei o exemplozinho do empuxo. Esses slides estão no meu blog, sim, Júlio. Estão no meu blog.
e também estão no blog da engenharia, que a professora Valéria criou, e tem um blog que estão todos os professores, eu, o Úrsula, o Eduardo, estão colocando os slides lá, no Engmix, Engwix, alguma coisa. Ok? Então, dá uma olhada no meu blog e nesse blog geral que você vai achar esses slides lá. Ok? Expliquei sobre o submarino, por que ele afunda, por que ele volta, tal, flutuação do corpo humano. Comentei que, no fundo, a flutuação tem a ver com uma relação de densidades. Aí você vai me perguntar qual é a densidade do corpo e a densidade, exatamente, ó, a coordenação respondendo, densidade do corpo e a densidade do líquido. Tá? Aqui, ó, para quem estiver olhando o chat, por favor, no site engenhariabásico.wixsite.com/website 1. Já está divulgado isso para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha lá e baixar esses slides. Tá no meu blog e também lá. A gente deixou em 2 locais para facilitar, deixar tudo legalzinho para vocês. Ok? Bom, continuando, eu tive uma participante que ergueu a mão. Cadê ela? Se ela tiver alguma pergunta, por gentileza, manda pelo chat e eu respondo, interajo com vocês, ok? Falando então do empuxo, o empuxo tem a ver, no fundo, com uma relação de densidade. Se a densidade do corpo, observa que eu não falo do material, é do corpo, for menor que a do líquido, o que acontece? Flutuação. Se a densidade do corpo for menor, ou maior, perdão, do que a do líquido, ele afunda. Por exemplo, se você pegar uma bolinha, um dadinho de 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro, maciço, de aço. Vou dar um exemplo, 10 gramas, tá? E colocar maciço na água, ele vai afundar. Agora, se você pegar essas 10 gramas desse dado de aço, chapar ele e criar um dado maior com volume oco dentro, a densidade desse corpo diminuiu. Lembrando que densidade é massa por volume. A massa você não mudou, é os 10 gramas. Mas como você criou uma chapa e fez uma caixinha com vazio dentro, com oco dentro, o espaço ocupado é maior. O volume aumentou, a densidade do corpo diminuiu. E aí ocorre a flutuação. É assim que navios flutuam, ok? Ok. Tudo bem, Yasmin. Já respondeu, mas se precisar é só chamar pelo chat, tá bom? Bom, pensando nisso, antes de falar nos outros estudos de Arquimedes, eu tenho um exercício para vocês, que inclusive faz parte do exercício, do grupão de exercícios que vocês podem escolher, que estão no site da Unip. O Unip Online. Aí lá tem os módulos, você escolhe a disciplina, a TFGE, e tem os módulos. Um dos módulos está escrito assim, eu acho que é na sequência é o segundo, chama Módulo de Arquimedes. E nesse módulo de Arquimedes tem, acho que 8 exercícios. Eu fui lá e peguei o exercício número 1. Então, a referência para você ter esse exercício é o site da Unip. Inclusive, você pode usar esse exercício como um daqueles 6 que você pode escolher. Se você preferir, você pode usar a resolução desse exercício para resolver o próximo. Por quê? O próximo está relacionado a esse. Eles são todos vinculados. Eu vou discutir vários pontos do conceito de empuxo nesse exercício. E lá neste módulo não tem apenas esse, tem 3. Então, eu estou fazendo um, você pode fazer os outros 2, incluir esses outros 2 naquele grupo de 6 que vocês vão precisar entregar quando nós voltarmos às nossas aulas. Tá claro? Bom, vou ler o exercício para você. A figurinha vai aparecer no próximo slide. Eu vou pedir a sua gentileza de pegar uma calculadora, um papel ou teu caderno de anotação. Você está em aula, cara. O que significa isso? Tu vai ter que fazer conta, tu vai ter que copiar. Entendeu? O slide está disponível? Tá, mas você vai ter que trabalhar aí. Se você não trabalhar, você vai ficar muito passivo. Eu não quero ser muito passivo no aprendizado. Você vai ter que fazer conta e me ajudar com a conta. Eu já falei em sala de aula, uma coisa que eu odeio é quando eu pergunto o resultado para o aluno e ele faz a conta na calculadora e erra. Então não é para errar, ok? Não tem problema nenhum. Você pode ter colocado, Rodrigo, esse exercício no grupo dos 6, perfeito. Então vamos fazer o seguinte: você olha a sua solução e olha a minha, a gente compara. Beleza, Rodrigo? E aí você vê se acertou, se errou, tal. Ou eu vou corrigir depois, na hora que vocês entregarem, aí você vai saber. E aí você tem até tempo de corrigir se você quiser, ok? Deixa eu ler o exercício para vocês. Vou usar a canetinha e vocês me ajudem. Só vou pedir desculpas porque eu ainda não estou aprendendo a usar a canetinha digital. Ó,
Um bloco de gelo possui uma seção transversal. A seção transversal é a área, ok? Podem ser. Eu já respondo a sua pergunta, Ana. Vamos fazer o exercício, eu volto para o chat e respondo a sua pergunta. Seção transversal de área A e altura H. Então, você tem um bloco de gelo, que é um cubinho. Tem uma área A e uma altura H. E ele está em equilíbrio parcialmente, parte deles submersa em água, conforme ilustrado a figura a seguir. Vamos ver a figura? Aqui está a figura. Então, você tem, eu já volto para o enunciado, um bloquinho de gelo, que é isso aqui, ó, o bloquinho de gelo, e ele tá vendo aqui, aqui é a água, veja a legenda, a água, esse aqui é o bloco de gelo, e ele está parcialmente dentro da água, tá vendo? Ó? Parcialmente interno, imerso dentro da água. É o que acontece com o gelo, uma parte fica dentro da água, uma parte fica fora e o gelo flutua. Como usar icebergs, eu tinha explicado nas aulas passadas. Bom, agora eu quero que você veja aqui, ok? Gelo, água ao redor, bloquinho de gelo, parte dentro, aqui está a parte dentro, parte fora. A altura submersa, ou seja, aquele tamanho, aquele comprimento submerso é representado por Hzinho. Vamos para a figura. Aqui, ó, o que está dentro é Hzinho. A altura total do bloco é Hzão. Aí vem a pergunta. As densidades do gelo e da água são, respectivamente, dG e dH, onde dG vai ser a densidade do gelo e dH vai ser a densidade da água. Já respondo as perguntas, já mandaram duas aqui. Ó. A altura H da água vale em metros. Então, agora eu vou voltar rapidinho para responder as perguntas e resolver com vocês. Primeira pergunta. As atividades da matéria podem ser entregues tudo num saquinho plástico? Em tópicos de física geral e experimental, pode. Você grampeia tudo isso, minha parte do Eduardo, laboratório, e faz. Entrega para mim ou para o Eduardo, porque é uma disciplina só e nós dois vamos corrigi-los. Eu poderia usar a fórmula de hidrostática? Claro, a gente está estudando hidrostática, Rebeca. Isso é, impulso é o primeiro tópico, ou um dos primeiros tópicos desse assunto chamado hidrostática, ok? Que é equilíbrio de líquidos. Hidro, líquidos, fluidos, estática, equilíbrio. Então a pergunta é, quanto vale, vou lembrar a pergunta, a autorazinha H, esse Hzinho aqui, ó, quanto ele vale? Bom, olha o que eu vou fazer com vocês. Eu vou tirar do modo exibição. Vou tirar do modo exibição. Epa. Tirar do modo exibição. Saiu do modo exibição. Você provavelmente aí agora está vendo a tela do meu computador, está vendo eu andar aqui procurando o exercício, porque ele estava no primeiro. Está no exercício. Eu vou introduzir um slide aqui vazio, e nós vamos resolver como se eu estivesse na lousa resolvendo com vocês. Eu vou aproveitar esse slide do enunciado e vou desenhar algumas coisas e vou fazer a parte numérica no próximo slide. Você vai fazer comigo agora, ok? Então vamos lá. Aqui está o corpo. Que corpo é esse? Bloquinho de gelo. Eu vou desenhar ele aqui do lado, então, ó. Pegar o bloquinho de gelo. Ele é meio azulzinho ali. Vou tentar fazer um desenho parecido com o dele. Volto a dizer, peço desculpas que eu ainda não desenho tão bem, mas está aqui o bloquinho de gelo, ó. Esse carinha aqui é o bloquinho de gelo. Vou puxar aqui, ó. Bloco de gelo. Ótimo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quais forças atuam nesse bloco de gelo? Bom, primeira coisa que você vai me dizer é o seguinte: a Terra puxa esse bloco para baixo. Como a gente chama essa força? A Terra exerce puxando esse corpo para baixo. Eu vou colocar no centro do corpo, chamado centro de gravidade. Você respondeu aí e eu ouvi. Essa força é a força peso. A Terra puxa esse bloco. Lembra que, inclusive, ele tem uma massa. Ele tem um volume, uma densidade, tem uma massa. Bom, agora a segunda pergunta. Estática. Esse corpo, esse bloco, ele está dentro, imerso, seja total ou parcial, tanto faz, hein, se é total ou parcial. Total ou parcial, dentro de algum fluido. Você falou para mim que tá. Ele tem um volume imerso, tá aqui esse volume, vou pintar aqui de verde para desenhar essa força. Laranja, vai. Ele tem um volume aqui, ó, que está inteiramente dentro do líquido. Esse volume aqui dentro do líquido é um volume imerso. Junior, então se esse corpo
está dentro de um líquido, ele deslocou o volume de líquido. Sim, então o líquido criou nesse corpo uma força que o expulsa. Qual é o nome dessa força? Você já respondeu aí. Essa força, expulsando, é sempre expulsando, chama-se E de empurro. Perguntas? Bom, a pergunta que eu, então, agora te faço é a seguinte: esse corpo, ele está afundando, ele está voltando, ou ele está em equilíbrio? No exercício, coloca no enunciado, eu vou ler o enunciado para você e vou sublinhar, parcialmente imerso, conforme ilustrado na figura. Se você olhar a figura, ele está paradinho. Então, ele está numa situação de equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, o professor Eduardo e eu temos explicado estática para vocês, se nós somarmos todas essas forças, quais são as forças? Essas duas, peso e empuxo, essa soma de forças tem que dar quanto? Zero. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar o sentido para cima como mais, e o sentido para baixo como menos. Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Para cima como mais, então para baixo como menos. Então, quando eu somar essas forças, tem que dar zero. Olha a soma. Para cima, para cima empuxo, entrou com um sinalzinho de mais. Vou só tirar o vetor, porque ele já está tudo numa reta, então não precisa nem colocar o símbolo de vetor. Empuxo entrou para cima como mais, peso entrou para baixo como menos, eu estou adotando uma referência que para cima das forças é mais, então quem está para baixo é menos. O resultado disso dá zero. Como um dos alunos apontou agora há pouco, esse menos P vai para lá, o valor do empuxo é o mesmo valor do peso. Ok? Bom, agora eu vou no próximo slide com essa definição. Nós estamos aqui então, que empuxo tem o mesmo valor do peso. Como é que se calcula empuxo? Eu vou escrever a expressão que eu tinha deduzido com vocês. Densidade geral do líquido. Volume deslocado, gravidade. Como é que se calcula peso? Massa do corpo, gravidade. Bom, a gravidade é igual. Posso cancelar? Pode. Vou tirar aqui para você, então, a gravidade. Tirei a gravidade. Empuxo, do lado esquerdo. Densidade do líquido, volume deslocado. Igual massa do corpo. Tá bom. Agora, vamos pensar o corpo. Que corpo é aqui? Lembrando que esse peso aqui é o peso do gelo, do bloco de gelo. Então, essa massa é a massa de quem? Do bloco de gelo. Bom, densidade do líquido. O nosso corpo está imerso em qual líquido? Água. Então, a densidade do líquido é a densidade da água. Volume deslocado. Olha na figura. Qual é o volume deslocado? Supondo essa figura é simétrica na forma de um paralelepípedo, como é que você calcula esse volume deslocado? Bom, se ele for um cilindro, um paralelepípedo, esse volume deslocado, que é isso pintado de laranja, vou puxar aqui inclusive, esse volume deslocado vai ser a área da base, vezes quem? A altura, Hzinho. Então, esse volume laranja, área da base, é a altura. Volto lá para a minha expressão, tenho que voltar, volume deslocado. Vou escrever aqui o volume deslocado. Área da base vezes a altura Hzinho. Quem é a altura Hzinho? A altura Hzinho é a altura do corpo que está dentro do líquido. Ou, se você preferir, a altura submersa. Profundidade submersa. E igual. Massa do gelo. Massa do gelo, ele não deu no exercício. Não, mas olha os dados que foram dados. Está aqui em cima. Foi dada a densidade do gelo, a densidade da água, que é o líquido, a altura Hzão, que é do corpo, e pediu para a gente calcular a altura Hzinho, a aceleração da gravidade e o valor do A, se a gente precisar. Então, como eu vou escrever a densidade do gelo? Vou puxar aqui uma expressãozinha para a gente e vou lembrar que densidade de um corpo é sua massa pelo seu volume. Então, a massa desse corpo vai ser esse produto. Multiplica aqui em cruz para mim. A massa do corpo, que corpo é gelo? Vai ser a densidade do gelo, volume do gelo. Bom, vamos continuar aqui.
Essa densidade da água no exercício chamou dA. Então, aqui vai ser densidade da água, A, a área da base, altura em H, igual densidade do gelo. Vamos na figura, você precisa me responder o volume de gelo. Vamos lá. Como é que eu calculo o volume do gelo inteiro? Volume do gelo inteiro. Bom, seguindo aí que ele é um cilindro, um paralelepípedo, o volume inteiro vai ser a área da base. Observa que é a mesma, né? A área da base multiplicada quem? A altura do corpo. A altura do corpo é H. Então, aqui vai ser a área da base multiplicada a altura H do corpo. Bom, observe de novo que eu posso ter mais uma simplificação. Vou fazer ela aqui, ó, A e A. Cancelei as áreas de base, elas são equivalentes. O exercício deu, tudo bem, quer pôr, põe, mas pode cancelar. E agora eu vou lá nos dados e vou substituir cada um dos termos. Vamos substituir. Densidade da água, dA, 1000. Importantíssimo. Olhe, vou sublinhar aqui para vocês. O que eu estou sublinhando, gente? As unidades. Trabalhe sempre com as mesmas unidades. Em princípio, sistema internacional. Densidade, quilograma por metro cúbico. A altura, comprimentos, em metro. Aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, e assim sucessivamente, ok? Vou pintar aqui. Aí, ó. Olha as unidades. Tudo no sistema internacional. Então, vamos lá. Eu preciso aqui densidade da água. Lê para mim no dado. Densidade da água, 1000. Então, aqui entra 1000. Alturazinha H. Opa, essa é a pergunta. Igual. Densidade do gelo. Vai lá no exercício e pega para mim. Densidade do gelo. Cadê ela? Aqui, 920. Mesma unidade. Então, peraí. 920. O A cancelou. A altura H-zona, que é a altura do corpo. Vamos ver a altura H-zona do corpo? Olha ela aqui, ó. 0,4. Então, entra aqui quanto? 0,4 em metro. Quanto vale o Hzinho? Vamos ver quanto vale o Hzinho. Exatamente. Alguém já está me dando até as respostas. Ó. O Hzinho vale. Eu já vou colocar. Obrigado. Ó. Hzinho vale 920 vezes 0,4 dividido por 1, 2, 3, 1000. Faz essa conta para mim. Pega a calculadora. Alguém já fez? Você vai fazer a calculadora aí para mim rapidinho. Estão fazendo. Já estão me mandando, inclusive, a resposta. Eu vou dizer que é 920 vezes 0. Qual a calculadora? Deixa ela fora, ó, dancei. Faz aí, ó. Eita, nós! Mas que laxa, mano. Tá ampliando aqui, ó. 920 vezes 0,4 dividido por 1000 dá 0,368. Deixa eu ver quem mandou a resposta. Um monte já mandou, o Igor, Rebeca. Mas o H não. O H, espera aí, tem uma pergunta da Rebeca. O Hzinho não seria do gelo? Sim, o Hzinho, Rebeca. O Hzinho é o do gelo, que está dentro do líquido. Não é a altura do corpo inteiro, é a altura imersa. Dá uma olhadinha aqui, filho. Ó, figura. Ó, Hzinho que está imerso. É uma altura de gelo dentro do líquido. É um volume imerso. Quem fez a conta aí para mim já me deu a resposta, que é 0,368. Pedi para você fazer a calculadora, vocês fizeram. Obrigado. Sistema internacional, metro. E aí você volta lá e marca a alternativa para mim. Ok? Dúvidas? Ah lá, todo mundo bateu 0,368. Rebeca, o Hzinho é uma altura de gelo, sim, dentro do líquido. Bom, se é uma altura do corpo dentro do líquido, o líquido estava ali e saiu. Então, corresponde ao volume, à altura de líquido que foi tirada do lugar, deslocada. Ok? Bom, gente, perguntas com relação a esse exercício? Se não aparecer aí no chat, eu já vou dar sequência. A gente já vai tocar para o outro conceito do Arquimedes, que é o momento, que vocês já estão vendo com o Eduardo. Ok? Valeu, Rebeca. Que é o momento, e a gente vai fechar até lei de Kepler hoje. Aí, na próxima aula, eu vou continuar com exercícios. Vou lá no site, vou pegar a lei de Kepler, botar, e nós vamos resolver a lei de Kepler, Galileu e tal. E eu vou adotar esse procedimento, na medida do possível. Vou pegar exercícios do site, porque eu estou sem minha apostila aqui, e
eu vou resolvendo com vocês já para auxiliando vocês nos exercícios que vocês precisam entregar, na aprendizagem, evidentemente, e na lista que a gente vai dar, ok? Essa conta a gente acha o valor do volume submerso em algo. Sim, sim, exatamente. Ô, Júlio, é um volume submerso para esse caso, tá? Toma cuidado, porque eventualmente no caso geral, você pode ter o corpo inteiro dentro do líquido e o corpo ainda afundar. Porque vai ter aceleração, você vai ter que usar outras leis, a segunda lei de Newton para resolver. Então, quando você colocou essa conta, a gente acha o valor do volume submerso em algo, esse submerso em algo tem algumas peculiaridades. Primeiro, a ação exclusiva do peso e do empuxo. Se eu botasse uma cordinha ali, tinha que entrar a tração. Okay? Então, toma cuidado, essa sua pergunta é bem limitada a esse exercício, tá bom? Bom, vamos lá fechar mais conceitos do Arquimedes. Vamos lá, mais conceitos. Ok, valeu, Júlio. Conceitos do Arquimedes. A gente estava falando, então, acabamos de falar do empuxo, e vamos falar do momento de força. O Arquimedes, ele também descobriu mais um conceito que vocês estão estudando com o Eduardo. Esse conceito chama-se momento de força. Bom, o que é o momento de força? Na verdade, descobriu um conceito relacionado a equilíbrio de corpos, tá, rígidos, quando eles são submetidos a ações de forças. Só que tem um detalhe importantíssimo. Qual? Os corpos extensos, ou seja, que têm tamanhos, considera-se os tamanhos, eles podem ter dois tipos de movimento. Quais? Eles podem, como a minha caneta, ó, eles podem subir e descer, mas eles também podem o quê? Girar. Aí a pergunta é o que provoca a rotação ou o giro dos corpos? Bom, primeiro, para ter rotação tem que ter um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é chamado de polo. Ponto de apoio, nome, polo. Ou, se você preferir um nome mais antigo, fulcro. Tanto faz. Eu chamo polo. Em relação ao ponto de apoio, ao polo, um corpo como essa tampa de uma mesa, ela pode tombar em um sentido ou no outro. O que o Arquimedes descobriu é como nós podemos fazer para manter essa tampa nesta posição horizontal, sobre este ponto de apoio. Aí você vai falar, mas é a tampa que o Arquimedes queria manter na horizontal? Em princípio, sim, era o equilíbrio dos planos. O livro dele chama Equilíbrio dos Planos. Mas, para manter a tampa na horizontal, automaticamente, você precisa equilibrar este corpo, também chamado, vou chamar aqui, de carga. O Arquimedes descobriu o seguinte, se você colocar aqui a carga, lembra que a carga tem um peso, a Terra atrai essa esfera para baixo com uma força-peso. Observem que a linha da força-peso é essa aqui. E essa linha da força-peso tem uma distância com o ponto de apoio. Como é que se chama a distância? Isso é importantíssimo, gente. É importantíssimo. O nome dessa distância é braço da força. Então, quero que você preste, vou desenhar, mexendo no meu slide aqui, bastante atenção com relação a essa definição de distâncias ou braços. Olha aqui a carga. Onde é que está o peso dela? O peso aqui eu chamei de quê, tá? Eita, meu peso faz curva. Vai de novo. Ó, é um vetor, eu tenho que desenhar em linha reta, mas quase. Tá aqui. Responde para mim. Eu quero que você olhe para o meu slide e veja a linha. Algo que os alunos confundem muito para definir braço. Eles veem o ponto de aplicação da força. Amor do nosso santo e glorioso Deus. Não é ponto de aplicação. É isso aqui. Linha, a gente chama direção, da força. Você não olha o ponto de aplicação, é a linha. Presta atenção nessa definição de braço. Olha a linha da força. Essa é a linha dela. Aqui, ó, vou marcar de vermelhinho, tá o ponto de apoio daquele prisma ali. Pergunto para você: existe alguma distância entre a linha da força e o ponto de apoio? Você respondeu sim, existe uma distância.
Como é que a gente chama essa distância? Esta distância entre a linha da força e o ponto de apoio dá-se um nome. O nome dessa distância é braço. Aqui nessa conta eu chamei esse braço de B2. Tudo igual. Tudo igual. Vou fazer para a força aplicada para você entender essa expressão. Agora, por um minuto, eu quero que você olhe aqui e esqueça isso aqui. Esquece aqui. Ó. Esquece isso. Olha só, a tampa e o ponto de apoio. Essa carga aplicada aqui, essa tampa vai fazer o quê? Você tem um ponto de apoio e aplicou aqui uma carga. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar equilibrada ou ela vai tombar? Certo? Você falou certo. Ela vai o quê mesmo? Repete aí para mim. Ela vai o quê mesmo? Tombar. Girar. Junior, como é que chama essa? Como se define essa grandeza física responsável pela rotação ou pelo tombamento nesse caso? O nome dela é momento de força. Outro nome de momento de força que os físicos gostam de usar é torque, ok? Os engenheiros são um pouco mais limitados, gostam de chamar momento de força, ok? Só você assistir The Big Bang, você vai ver que o gênio é o Sheldon e o cabeção é o Howard, ok? Momento de força, ou torque. O que é? É a grandeza física responsável pelo giro ou rotação. Como é que se determina fisicamente o momento de força ou torque? Faça esse produto. Força aplicada vezes quem? O seu braço. O que é braço? É a distância entre a linha da força e o ponto de apoio. Ok? Toma cuidado que às vezes tem força, mas não tem braço. Se o braço for zero, fica 0 vezes F, o momento é zero. O que significa isso? Não terá giro. Não terá, vou repetir, não terá momento. De novo, não terá momento. Então sempre tem que ter força aí, braço. O que é braço? É a distância da linha da força ao ponto de apoio. Tá claro isso? Bom, então, essa tampa, por causa dessa força e desse braço, tenderia a girar, tombar nesse sentido. O que o Arquimedes descobriu? Como é que eu mantenho essa tampa na horizontal? Ué, pensa no volante. Gira para um lado, gira para o outro. Nós não queremos que tombe para um lado, não queremos que tombe para o outro. Então, a capacidade de giro em um sentido tem que ser sustentada pela capacidade de giro no sentido. Repete, eu vi você falando. Oposto. Ótimo. Agora vamos ver a capacidade do sentido oposto. Vamos pegar minha borrachinha. Cadê minha borrachinha? Vamos apagar isso aqui. Eu quero que agora você esqueça. Vou apagar, inclusive. Depois eu desenho de novo, tá? Tudo isso. Esquece agora. Esquece. Vamos ver só o lado de cá. Então, vamos apagar a carga. Esquece ela. Não existe ela agora. Analisa só a tampa e a força aplicada. F. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Se você aplicar aqui uma força, ó, e aí eu vou te perguntar, existe, eita, tô aprendendo ainda, ó, existe, eita, tá ruim ainda, uma distância, nossa, foi horrível. Vamos de novo. Existe uma distância entre a linha da força, vou começar a trazer régua para o meu tablet, e o ponto de apoio. Se você me disser que existe, eu vou te dizer, então existe o braço. O que é o braço? É a distância da linha da força ao ponto de apoio. Olha o que eu vou fazer para você entender o que é braço. Opa, eu vou pegar essa mesma força que eu chamei F aplicada e ao invés de colocá-la aqui, olha onde eu vou pôr. No ponto de apoio. Põe ela aqui. Aqui, ó. Quero que você ponha ela aqui. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Existe uma distância entre, ó, a linha da força e o ponto de apoio? Você vai falar, não. Por que não, Junior? Porque a linha da força passa em cima do ponto de apoio. Quanto vale o braço? Zero. Se o braço é zero vezes a força, quanto vale o momento? Zero. Se você aplicar a força aqui, essa tampa ela não vai tender a girar por causa dessa força. Por que, Junior? Porque você eliminou o braço dela, também chamado de alavanca. Bom, nesse slide eu deixei o braço, ó, aqui, a força aqui. Para existir o braço, eu chamo esse braço de B1. Então vamos desenhar a força
Tá aqui a força de azulzinha. Aqui, ó. Nossa, o que está acontecendo aqui, ó? É a linha dela. Bom, a linha dela é infinita, hein? Não esquece disso. A linha dela. Linha da força, ok? Existe uma distância. Essa distância tem o nome, braço. No meu slide, essa força está exatamente aqui nesse limite. Eu chamei isso de braço 1. Então, qual é o momento que faz com que essa tampa gire? E observa, se você considerar a tampa aqui e a força aplicada desse lado, aqui o ponto de apoio, ela gira assim. Ó, nesse sentido que, na minha visão, depende se você está espelhado ou não, é horário. E esse aqui tem, eu falei trocado, nesse sentido que, na minha visão, é anti-horário. E esse do lado da carga, no outro oposto, que, na minha visão, era horário, e esse é anti-horário. Tá? Um e um sentido oposto. Depende se você está espelhado aí ou não. Bom, aqui, como é que eu calculo esse momento? De novo, definição é força, vou escrever aqui, ó, força vezes o seu braço. Eu chamei de braço 1. Se está em equilíbrio, a capacidade de girar nesse sentido, agora eu volto, vai ter que sustentar a capacidade de girar no sentido oposto. E o sentido oposto, no fundo, tinha a ver com essa carga Q e este braço B2. Então, a capacidade de girar neste sentido é a carga, braço 2. Equilibrou, igual, a capacidade de girar no sentido oposto, a força aplicada, braço 1. Qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é a seguinte, se o braço 1 for muito grande perto do braço 2, a força F vai ser pequena perto da força Q. Como assim, engenheiro? Essa lei de equilíbrio que foi descoberta pelo Arquimedes, essa lei de equilíbrio descoberta do Arquimedes, diz o seguinte, se você pegar uma carga, vou te dar números para você entender, massa dela é 100 quilos, a carga aqui é 100 quilos, essa distância é 1 metro, até o ponto de apoio, 100 vezes 1, 100. Se você pegar e colocar uma força para equilibrar nessa alavanca, nessa tampa, tá? Aqui era 100 quilos, 1 metro. Olha o que eu vou fazer. Se daqui para onde eu aplico a força for 5 metros, peraí, engenheiro, a distância multiplicou por 5. O Arquimedes descobriu que a força aplicada, e aí no caso a massa correspondente, vai ser dividida por 5. Então qual é a brincadeira? Se nós fizermos que daqui para cá, que o braço 1 aumente 5 vezes em relação ao braço 2, essa força aqui, a força F, em relação à força Q, vai ser feito o inverso. Vai ser dividido por 5. Ou seja, se você aumenta o braço, você pode fazer menos, repete, se você aumenta o braço, você vai poder fazer por equilíbrio menos força. Esse é o princípio da alavanca. Tem até uma frase que diz assim, que o Arquimedes falou, me dê uma alavanca, uma tampa, um ponto de apoio, que eu te sustento o mundo. O Arquimedes aqui, um ponto de apoio, teria que ser um cara bem forte, e ele vai sustentar o mundo. O que o Arquimedes disse no seu princípio é o seguinte, à medida que você aumentar o braço, para que haja equilíbrio, você vai poder diminuir a força na mesma proporção. Então, se o braço 2, o braço 1, essa distância para essa. Por exemplo, vamos dar número, fácil de entender com número. Ó. Imagine que isso aqui é 1 metro. Essa distância é 1 metro. Essa distância, vou dar 5 metros. Se essa força for, esse peso aqui for, vou te dar um exemplo, 20 newtons, daqui para cá, a distância foi multiplicada por 5. O Arquimedes falou, então, essa força aqui, em relação a essa, vai ser dividida por 5. Olha a distância, 1 para 5, vezes 5. E a força? Divide por 5. Era 20, divide por 5. 4 newtons. Ou seja, você vai conseguir equilibrar um corpo de 20 newtons fazendo uma força com 4 newtons. Júnior, como é que uma força de 20 equilibra com uma de 4? Porque elas não estão no mesmo ponto. A força de 20 está numa distância
de 1 metro desse ponto, e a força é de 4 newtons, está a uma distância de 5 metros. É o mesmo princípio do macaco hidráulico, só que tem um detalhe do macaco hidráulico, peraí. É o mesmo princípio do macaco hidráulico, só que o macaco hidráulico usa o princípio de Pascal, que é a transferência dessas forças por pressão, ok? Então, ele está vinculado ao macaco hidráulico, porque o macaco hidráulico tem os braços das alavancas, como esse caso, mas também tem as pressões hidrostáticas sendo transmitidas. Ele tem a ver, sim, com quem colocou, com o macaco hidráulico, quem colocou foi a Isabela. Tem sim. Só toma cuidado que no macaco hidráulico tem mais do que alavancas, também tem líquidos. Gangorra é o mesmo princípio, a gangorra é o mesmo princípio. E aí vai, todos, na verdade, pessoal, todo o corpo rígido. O que é um corpo rígido? É um corpo que tem tamanho. Então, imagina um corpo rígido, duro, com certo tamanho. O que você pensou aí, rapaz? Um corpo duro com certo tamanho. Estou pensando numa régua. Eu estou pensando na tampa de uma mesa, ok? Se pensar um corpo rígido, vamos dar um tamanho dele, 20 centímetros e duro, você está pensando numa caneta, tá certo? A caneta, ela pode subir e descer, ou ela pode tombar de um lado ou do outro. Esse princípio aqui, como colocaram, é o que funciona nas gangorras. Na verdade, é o princípio que funciona as portas e é o princípio, vou te mostrar no próximo slide, que funciona todas as máquinas mecânicas simples. As máquinas, inclusive, recebem classificação de acordo com essa distribuição de forças e braços. Elas são chamadas de interfixas. Quando é interfixa? Inter é o que está no meio. Interfixo, o ponto de apoio está no meio. Essa máquina aqui, ó, de equilíbrio é interfixo, o ponto de apoio está no meio. Ok? Elas também são chamadas de interresistentes. Quando a força de resistência, o que é a força de resistência? É a outra força. Aqui você não aplica, a que você aplica a gente vai chamar de potente. Ok? A interfixa é a força de resistência que está no meio. Por exemplo, olha aqui para o piruzinho. Eu falei de um corpo rígido de 20 centímetros, você imaginou que é um carrinho de mão, um piruzinho. Está aqui o piruzinho. Se você olhar para o piruzinho, tem gente com o vídeo ligado, tem que desligar o vídeo, por gentileza. Senão eu vou excluir da. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Stop vídeo. Pronto. Parei. Acho que ele esqueceu. Ó, tá aqui o ponto de apoio. Ponto de apoio é onde o carrinho de mão toca no chão. Quando você vai levar um carrinho de mão, você coloca uma carga. Você quer sustentar essa carga. Essa é a força de resistência. E a força que você aplica tá aqui. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar minha caneta de novo. Vamos usar. Ué. Aqui, ó. Carrinho de mão. Essa força é o peso dessa carga. Chama de R, que é o que você quer levantar. Mas você, com as suas mãos, você aplica a força onde? Aqui na extremidade. Essa é a força que você aplica, o nome dela é chamado de potente. Aí eu te pergunto, olha as distâncias, ó, olha do ponto de apoio que é o chão da roda, né? A roda tocando no chão. Olha a distância. Esse é o braço da força F e esse pequenininho aqui é o braço da força R de resistência. Você percebeu que o braço da força laranja de potência é maior, olha aqui, do que o braço da força R vermelhinho, da força de resistência? Como o braço da força de laranja potente aumentou, para dar equilíbrio, você pode aplicar menos força. Então, por exemplo, se essa distância for, exemplo, 20 centímetros, e essa aqui for 40 centímetros, você multiplicou o braço por 2. Se esse peso aqui, essa força R peso aqui, for 100 newtons, você vai precisar, para manter esse carrinho em equilíbrio, aplicar aqui metade, 50 newtons. Ok? Então, para você, que aplica a força F, a força de potência, o que você fez com ela? Caraca, velho. O que você fez com ela? Simples. Você simplesmente, entre aspas, diminuiu. Você vai fazer menos força para dar o equilíbrio. Essa é a vantagem mecânica do carrinho de mão. E importantíssimo, todas essas estruturas de momento e de força, elas encontram-se onde? No corpo humano. O apoio do corpo humano, do braço, do pé, do antebraço, tudo os mecânicos, no fundo, podem, de uma forma simplificada e evidente, serem reduzidos a máquinas simples, interfixas, interresistentes e interpotentes. Bom, essas foram algumas contribuições do Arquimedes. Observem, eu tinha comentado com vocês
que esses conceitos do Arquimedes, eles são válidos até hoje. Qual é a vantagem? O Arquimedes, ele direcionou seus estudos usando geometria. O Aristóteles, não. O Aristóteles era literalmente um filósofo e usava a conversa, o diálogo, a dialética. O Arquimedes usou a geometria. O fato dele se sustentar muito na geometria permitiu a ele descobrir conceitos físicos que matematicamente eram consistentes, consequentemente, fisicamente eram consistentes. E importantíssimo, essa ideia de usar a matemática na física, ela volta muito com Galileu Galilei e vai ser, inclusive, base do método científico, ok? Pergunta do Leandro, então, quanto maior o braço, menor a força Q que eu preciso fazer para sustentar a carga. Sim, Leandro, nesses exemplos de máquina simples. Bom, outras descobertas do Arquimedes. Geometria, ele descobriu sobre cálculo de volumes de diversos tipos de figura, como, por exemplo, os esferoides, os paraboloides de revolução. Ele mostrou algo que aqui é importante. Como é que se calcula a área de uma esfera? Você faz 4π, r ao quadrado, r é o raio da esfera, tá certo? Quem explica e mostra que isso é verdade? Arquimedes. Arquimedes é que mostra isso. E, infelizmente, um dos maiores gênios da história da humanidade foi destruído, foi morto, perdão, pelas invasões romanas. Entendeu? O que aconteceu? Olha como ele é morto. Vou mostrar o próximo. Acho que eu pulei um dos slides. Coloquei do impulso, está lá no final. Deixa eu te mostrar o que o Arquimedes fez. Aqui, ó. Olha para esse slide. Existe uma lenda, o Mythbusters, Caçadores de Mitos, até tentou, mas chegou inconclusivo. O Arquimedes morava na ilha de Siracusa e o período dele, o povo romano já estava no ápice. E eles estavam tentando invadir a ilha. Inclusive, Siracusa hoje é da Itália, tá? É bem perto da Itália. Apesar de eles, na época do Arquimedes, serem de colonização de povos helênicos, né? Gregos. Bom, imagina o seguinte, aqui está a praia e aqui está um navio romano. Os romanos, para invadir uma ilha, tinham que ir como? Ou a nado ou de navio. Eles estavam indo de navio. Diz a lenda que o Arquimedes ficava no shore, que é na areia da praia, né? Dando voz de comando para soldados que ficavam no topo de uma colina, perto da praia, com escudos. E esses escudos serviam como espelhos. Qual era a ordem de comando do Arquimedes? Ele ia posicionando os caras no topo da colina, de tal maneira que os escudos deles, que eram bem polidos, de metal, refletissem a luz do sol, todos no mesmo ponto do navio dos romanos. Bom, ia esquentar. Por que acredita-se que pegava fogo? Porque os navios eram feitos de madeira e para a água não penetrar na madeira e apodrecer a madeira, os navios do mundo antigo eles eram betumados. E o betume é um material inflamável, é um resquício aí de carbono, primo, vamos chamar assim, do petróleo. Então, eles colocavam betume na madeira para criar uma situação hidrofóbica, né, para a água não entrar ali. Só que o betume é inflamável. E quando ele era muito aquecido, ele podia pegar fogo. Diz a lenda, no livro do historiador Vitrúvio, que foi o que contou tudo isso que a gente aprendeu do Arquimedes, primeira versão, né, histórica, que as luzes solares, o Arquimedes dava ordem de comando e ele mandava convergir essas luzes no mesmo ponto do navio dos romanos. Aquilo esquentava, pegava fogo, o navio incendiava. E os romanos não chegavam na ilha. Quanto tempo durou isso, Júnior? Segundo os historiadores, mais de quase 2 anos. Até que os romanos falaram, puxa, vamos invadir a ilha à tarde, no final da tarde. Mas demoraram. O imperador romano da época, eu não me lembro qual era, ele deu a ordem para não matarem Arquimedes. Por quê? Ele era gênio da arte da guerra. Se um velhinho estava conseguindo segurar uma invasão numa ilhota pequenininha de um exército poderosíssimo como o romano, imagine esse velhinho trabalhando para o exército poderoso. Bom, quando os romanos conseguem invadir a ilha, no final da tarde, o Arquimedes estava aqui na praia. E ele era um excelente geometra, ele estava desenhando. O que se entende é o seguinte, que quando os romanos invadiram, o Arquimedes estava desenhando. E um dos soldados do Arquimedes, um Zé Ninguém, passou em cima dos desenhos do Arquimedes na praia. Acredita-se que tenha sido isso. O Arquimedes deve ter brigado com esse cara, o cara tirou uma espada e cortou o pescoço do Arquimedes. E como é que a gente sabe isso? Um dia depois, foram lá no local e descobriram cabeça do Arquimedes de um lado, corpo do outro, um monte de sangue e um monte de desenho. Então, o que eles deduziram?
que quando os soldados chegaram, decapitaram Arquimedes. Pergunta se a gente sabe quem foi o soldado que decapitou um dos maiores gênios da história da humanidade. Ninguém sabe. O imperador romano ficou louco da vida, porque queria o Arquimedes trabalhando para ele, lá em Roma. Bom, é assim que morrem, ironicamente falando, literalmente perdeu a cabeça, né? Um dos principais gênios da história da humanidade. Ainda sobre essa influência helênica, nós vamos falar, caminhando aí para chegar em Copérnico, Kepler, sobre o sistema geocêntrico. Na verdade, geo significa centros, geo significa terra, centro de tudo, de universo. Quem foi o primeiro a ter ideia geocêntrica foi Aristóteles. Aristóteles tem o conceito geocêntrico. Esse astrônomo Ptolomeu, ele teve a brilhante ideia de resolver um problema que já era observado na época aí do mundo antigo. Letícia, a Letícia me pediu para voltar ao slide da resolução, eu volto no final da aula para você, tá bom? Vamos continuar daqui, a hora que eu terminar a aula eu volto lá, fica até o final, aí você me chama no chat de novo, eu volto no slide, já que você ficou com dúvida numa conta lá, tá bom? Ó, continuando aqui, o Ptolomeu, na verdade, ele pega a ideia do Aristóteles e coloca a Terra no centro do universo. E observa que ele organiza todo o sistema, esse é o sistema geocêntrico, Terra no centro. Primeira órbita circular seria a da Lua, porque a Lua parece estar bem perto da Terra. Olha que interessante. Segunda órbita, Vênus. Terceira órbita, Mercúrio. Quarta órbita, o Sol. Então, o Sol giraria ao redor da Terra. Quinta órbita, Marte. Sexta órbita, Júpiter. Sétima órbita, Saturno. Todos esses planetas são visíveis a olho nu, além da Lua, que é o nosso satélite, além do Sol, que é a nossa estrela. O Ptolomeu organizou esse sistema e, na verdade, o que ele fez foi o seguinte: foi criar uma explicação para um problema que era observado a olho nu na época do Ptolomeu. Que problema é esse? Eu vou colocar aqui um slide, peraí, agora, em branco, só para te explicar esse problema. E aí depois eu volto lá, se tiverem dúvidas, tá bom, Letícia? Bom, a ideia aqui é o seguinte: é fácil de você compreender. Imagina, você está aqui na Terra. Então, aqui está na Terra. A Terra é plana ou circular. Eratosthenes calculou a raio de curvatura da Terra. Então, nem todo mundo falava que era ela plana, tá? Deixar claro que o Aristóteles, por exemplo, dizia que a Terra era uma esfera. E ele já falou: você quer ver, quer que eu prove que a Terra é uma esfera? É fácil. Olha para um eclipse lunar. A Lua entra na sombra da Terra. Como é que você vê o eclipse lunar? A hora que você olhar lá, você vai ver uma curva da sombra. Então, aquela curva é a sombra da Terra, a Terra tem que ser curva. Então, a Terra é uma esfera. Bom, imagina que então está a Terra. Se você olhar, está a Terra. Se você olhar os planetas lá no sistema geocêntrico ao redor da Terra, por exemplo, Vênus. À noite, o que você deveria ver? Simples. Se você olhar Vênus noite após noite, ele está girando, não está? E essas seriam, então, as posições que nós veríamos de Vênus noite após noite. Meu giro ficou horrível. Ao redor da Terra. Como se Vênus fizesse esse movimento. Perfeito. Qual é o problema? O problema é que, desde o mundo antigo, observou-se que a trajetória de Vênus em relação à Terra não é exatamente, vou fazer com o pontuador, um arco de circunferência. Não é. Ela não é isso aqui, ó. Um arco de circunferência. O engenheiro, como é a trajetória? A trajetória desses planetas, vista a olho nu ao redor da Terra, ela tem esse problema. Ó. Vou fazer desse lado, porque eu acho que minha mão fica melhor. Ó. Noite após noite. Ué, ela volta? É. Vista da Terra, sim. Este problema, ou esse tipo de órbita, já era vista desde o mundo antigo. Então, se nós observássemos o trânsito que a gente chama de Vênus, noite após noite, a impressão que dá é que Vênus tem esse ricocheio. Essa volta no céu, como se Vênus estivesse afastando, depois Vênus voltasse, depois voltasse a afastar. Esse problema da órbita é chamado problema dos epiciclos. Isso já era conhecido da época do Ptolomeu, século II depois de Cristo. A pergunta é: como é que você vai explicar isso se a órbita é circular?
Simples. Olha a sacada do Ptolomeu. Ele falou o seguinte: os planetas, como Vênus, giram ao redor da Terra. Perfeito. Só que não é uma órbita, são duas. Como assim, engenheiro? Olha a minha figura. Não é, olha Vênus aqui, ó, pequenininho. Vênus gira na órbitazinha azul e depois tem a órbita vermelha. Então, quantas órbitas são? Duas. Vênus, na verdade, tem uma orbitazinha dele, circular aqui, ó, dele. E essa órbita tem esse centro azulzinho cinza, esse centro azulzinho cinza da primeira órbita de Vênus é ele que gira ao redor da Terra. Ué, então quantos giros nós teríamos? Dois. Uma órbita azulzinha e uma órbita vermelhinha. A azulzinha é chamada deferente e a vermelhinha é chamada principal. A órbita Vênus giraria aqui e o centro da órbita azul que giraria ao redor da Terra. Eu vou fazer com o meu pontuador esse movimento, ó, giro, vou fazer devagar. Agora pega esse centro e gira ao redor da Terra, ó, ó, olha o ricocheio, de novo. Giro com o centro parado. Giro com o centro girando, ó o ricocheio, ó o ricocheio. Se a gente olhar da Terra, a gente vai ver Vênus fazendo assim, ó. Esse ricocheio, então, era explicado, foi resolvido no problema geocêntrico e explicado pelo Ptolomeu no século II. O problema é de que, engenheiro, das órbitas tem esse ricocheio chamado de epiciclos. Aí você vai me dizer, tá bom, isso é verdade? Não, é uma órbita só e não existem duas órbitas. Agora, por que essa ideia do epiciclo é importante? Porque na época do Copérnico e Kepler, para eles conseguirem explicar, isso eram dados astronômicos a olho nu, os dados astronômicos observados, eles precisavam, gente, pasmem, de 19 circunferências, uma ao redor da outra. Eu te diria o seguinte, cara, se fazer esse epiciclo com duas é uma tremenda, como meu pai fala, gambiarra, a conchabração, imagina se usar 19. Tem alguma coisa errada nesse sistema. Qual seria a coisa errada nesse sistema? O sistema geocêntrico. Pensa aí, o que está, em princípio, conceitualmente, filosoficamente errado? Quem é o centro? Qual é o problema? O problema é que para você tirar a Terra do centro, você ia mexer em vários outros pontos. A velocidade angular do deferente é constante. As duas são constantes, ok? Mas você tem composição de movimento, Kathleen. Bom, você passa a ter um grande problema para quebrar esse conceito desse sistema geocêntrico. E aí já está saindo da influência dos gregos, passando a influência dos romanos e principalmente, apesar que cultural foi sempre grega, mas militarmente romano e depois a influência do período da Idade Média, que é, na essência, o período de influência católico-romana. O que se tem na Idade Média? Eu recomendei um livro, vocês vão ter feriadão semana que vem, procurem esse livro ou o filme. Agora dois que vão falar desse período. Primeiro filme, tem no Netflix. Eu não gostei muito do filme, não. Mas é válido em termos históricos. Chama-se O Físico. E pasmem, esse filme ou livro não fala de físico, fala de médium. Por que, Junior? Porque quem traduziu não sabia inglês. O nome do livro em inglês é Physician. Physician é fisiologista, era o nome dos médicos. Ok? Chama O Físico, que é o médico, na verdade. Traduzido errado. Físico. Tem no Netflix e tem um livro. Vai contar a história de um médico que tenta fazer ciência na Idade Média. O outro livro, o livro é muito bom. O livro é um calhamação, assim. Esse livro é bom pra caramba. Mas também tem um filme que não ficou tão ruim, tá? Chama-se O Nome da Rosa. Um filme que tem o Sean Connery. Ele é um monge do período da Idade Média. Ele vai falar exatamente de todos os problemas entre filosofia e ciência e religião na Idade Média. No livro, você tem os diálogos do Frei, que é o investigador, com os caras que defendem a igreja, que tem umas constantes de ter na Netflix. Um deles tem na Netflix, tá, Bruno? Com filosofia, cara, pesadíssimo, ok? Na Netflix é um físico, sim. E no livro. No filme não dava para pôr aqueles diálogos, tá? Mas se quiser, assista esses dois filmes, fala bem desse período da Idade Média, bem legal. Bom, coisas importantes para a ciência na Idade Média. Muito pouco. Na Europa.
Quem fez ciência na Idade Média? Os árabes. É importantíssimo que a gente saiba. Não sei como é que vai funcionar o nosso tempo aí. Se der, eu vou colocar a parte para a gente estudar sobre os árabes, tá? Porque a Idade Média inteira vai falar da ciência, no fundo. O nome do segundo filme é O Nome da Rosa, Luiz. Vai falar dos árabes. Os árabes eram um povo desenvolvido porque eles foram os herdeiros dos gregos. Eles pegaram todos os livros, aprenderam e desenvolveram. Grande coisa que a gente faz em ótica, em física, em medicina, em matemática, são contribuições dos povos árabes e também mais para o Oriente da Índia. No caso europeu, que é a nossa herança, fundação das universidades. A primeira universidade é do século XII, se eu não me engano, a Universidade de Paris, perdão, Bolonha, na Itália. Perdão, a primeira universidade é Bolonha, na Itália, 1100 e alguma coisa. Legal. A cultura árabe. Você vai ver lá um monte de coisa legal sobre cultura árabe, Cauê. Então, você tem a fundação das universidades no século XII, e aí a gente pergunta. A primeira universidade acho que é Bolonha, 1153, tal. Não me lembro exatamente, é século XII. Quando é a primeira universidade fundada no Brasil, vocês sabem? Na Europa é no século XII, 1100 e cacetada. A primeira universidade fundada no Brasil é quando Dom João VI vem fugindo do Napoleão Bonaparte em 1808, vem para o Brasil. Ele fundou, acho que em 1800 e pouco antes da independência, 1822, então 1818, por ali na Bahia, a primeira universidade. A nossa primeira universidade no Brasil é no século XIX. A primeira universidade da Europa, fazendo os arredondamentos, é no século XII. Quantos séculos dá isso? 700 anos de diferença. Uma vez eu estava conversando com o italiano e ele falando que a gente era atrasado. Eu falei, cara, se a gente tivesse a história que a Itália tem, a gente não seria atrasado, a gente seria o país que ia dominar o mundo. Entendeu? Tem gente na Itália, vocês fazem conhecimento lá desde o mundo antigo, cara. No Brasil, esse conhecimento científico, tecnológico, vem basicamente com os portugueses do século XIX. Então vai com calma, bicho. Entendeu? É igual você querer comparar uma criancinha de 5 anos com um adulto de 34. Não se compara, pô. Então, os europeus têm esse avanço, evidentemente, porque eles começaram antes. Justifica o nosso país? Não, a gente devia avançar em muito. Os Estados Unidos também, só que as universidades americanas, elas são fundadas quase 100 anos, 150 anos antes da nossa. Se você olhar a história de fundação de Harvard, a história de fundação de Yale, as principais universidades americanas, Columbia, você vai ver que todas elas são do século XVIII, 1700 e alguma coisa. No Brasil é século XIX, é 1818, eu acho. É quando Dom João VI vem para o Brasil. É muito tempo depois. Mesmo comparando com os Estados Unidos, a primeira universidade no Brasil dá quase 150 anos depois. Ou seja, é muito tempo. Você tem na Idade Média, a principal coisa é a fundação das universidades. A linha de estudo era basicamente 4 disciplinas: era matemática, aritmética, filosofia, retórica e teologia, línguas, tá? Que era vinculado. O jeito de dar aula era baseado na escola do Platão, tá? Um método chamado de escolástica. Grande domínio da Igreja Católica Romana, não é crítica à Igreja, mas é que ela que mandava ver o conhecimento. Ainda hoje, as principais universidades são vinculadas à Igreja. Por exemplo, no Brasil a gente tem as PUCs, mas existem universidades da Igreja Católica no mundo inteiro. Na Itália, as principais universidades italianas são vinculadas à Cúria Romana. Então, e eles, a Cúria Romana, a Igreja Católica Romana, são os principais incentivadores das universidades. As universidades, elas surgem em monastérios. Na Idade Média, o grande ponto é o que os árabes estavam fazendo, e a gente vai estudar pouco sobre os árabes, mas a influência que ainda tem na Europa e tem para nós brasileiros vem dos árabes no período da Idade Média. Eles eram um povo culto e desenvolvido. E o grande nome do início da Idade Média, né, de filosofia, que vai vincular com a nossa ciência, é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho faz um trabalho excepcional de vínculo entre a teologia e a filosofia do Platão.
as ideias do Platão, e o trabalho que ele faz é algo extraordinário. Ele junta teologia com ciência, então ele faz uma mistureba que vai influenciar todo o pensamento da Idade Média. Ele é considerado um dos principais filósofos. Inclusive, o pessoal da filosofia costuma dizer que o Santo Agostinho é o último grande filósofo, como foram Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos antigos. É considerado o último grande filósofo clássico. Bom, para fechar, a nossa aula está acabando. Eu vou parar aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer leis de Kepler com exercícios lá do site, tá bom? Quem vai resolver aquele problema dos epiciclos, porque na época dele já estava complicadíssimo isso, porque tinha que usar muitas circunferências. O primeiro a resolver isso foi o Nicolau Copérnico. O Copérnico, ele era do que a gente chamaria hoje Polônia. Na época dele, eu nem sei que império era. Ali a Europa mudou tanto, eu não sei se eles eram austro-húngaro, pro canto ali. Prússia, lembrei, chamava Império Prussiano. Era Império Sacro Germânico do Ocidente. Era o que a gente chamaria de Alemanha hoje, parte da Alemanha. Prússia, para aqueles cantos. Nós dizemos hoje que ele é polonês. Tá? Ele seria polonês. O Copérnico, ele era também membro da Igreja Católica Romana, e a ideia dele foi o seguinte, foi falar o seguinte, tudo que o Aristóteles e os caras falaram antigamente está fora, cara. Pode ser verdade. Tem que ter muita circunferência desses planetas ao redor da Terra para explicar esses epiciclos. O Copérnico falou, faz o seguinte, tira a Terra do centro e coloca o Sol. Então, o que o Copérnico falou? Ele cria um sistema diferente. Ao invés de dizer que a Terra era o centro, o geocentrismo, ele tira a Terra e põe quem no centro? O Sol. E o sistema passa a ser o sistema com Sol no centro. Se você preferir, hélio, que é Sol em grego, no centro, heliocêntrico. Observe a organização do sistema copernicano, também chamado heliocêntrico. Sol no centro, na primeira órbita, circular ainda. As leis de Kepler vão ver que são elipses, é circular ainda. O Sol no centro de todo o mundo, universo conhecido, cosmos conhecido. Sol no centro. Na primeira órbita, ainda circular, Mercúrio. Na segunda órbita, ainda circular, Vênus. Na terceira órbita, ainda perfeitamente circular, a Terra. E observe a Lua. A Lua girando ao redor da Terra. Na próxima órbita, Marte. Na próxima órbita, Júpiter. Na próxima órbita, Saturno. E lá longe estariam os asteroides, as estrelas, chamadas estrelas fixas. Essa organização que o Copérnico propôs é a organização do nosso sistema solar. É Sol, é Mercúrio, é Vênus, é Terra, a Lua ao redor da Terra, como satélite da Terra, é Marte, é Júpiter, é Saturno. Dá para ver tudo isso a olho nu? Dá. Se você estiver num bom local do planeta Terra ainda hoje, você vê todos esses planetas a olho nu. Vênus e Marte próximo à Terra, Mercúrio é chato pra caramba, porque Mercúrio é pequeno, não está tão perto da Terra, mas dá para ver Mercúrio. Júpiter e Saturno são visíveis a olho nu, por serem gigantes, extremamente muito grandes esses planetas, gasosos, mas extremamente grandes. No caso de Saturno, não dá para ver os anéis. Você vê ele com uma bolinha, como se fosse Júpiter. O primeiro a ver os anéis de Saturno, nós vamos falar mais na frente, foi Galileu Galilei. Senhoras, senhores, foi um prazer estar com vocês. Eu encerro a aula por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, a partir de agora, a aula está encerrada no sistema geocêntrico. Eu vou voltar aqui para responder as perguntas. Vai ter atividade para entrega dessa aula? Vai, e eu vou programar ainda essa atividade para vocês. Ok? Vai ter sim. Vai ter lei de Kepler para vocês fazerem. Tem lá no site, inclusive. Mas eu ainda não dei. A hora que eu der a lei de Kepler, a gente vai lá e mata lá. Ok? Agora, a Letícia pediu para eu voltar no slide da resolução. Deixa eu ver. Letícia, vou projetar aqui. Veja se é esse slide que você está me perguntando. Letícia, responde pelo chat, por favor. Letícia, responde aí no chat para mim. É esse slide que você está perguntando, filha? Sim, ok. Então, dá uma olhadinha no slide, veja aí se você entendeu a solução. Ok, já entendeu. Obrigada. Por nada, Letícia. Pessoal, nós encerramos então aqui a nossa aula. Minha pergunta é: alguém quer fazer alguma colocação? Exercícios para memorizar?
Já foi passada alguma atividade? Além dos 6, ainda não. Ainda vou passar. Vamos com calma, que eu preciso dar aula. Vamos com calma aqui. Calma, segura aí. Volta aqui, deixa eu ver. A Letícia pediu, a Letícia já respondeu que era esse slide. Júlio, você consegue dar alguns exercícios para a gente memorizar? Tem no site da Unip. Pode entrar lá no site e começar a fazer, Júlio. Tem um monte lá desse assunto. É só fazer. Ele está na parte de história, tá bom? Pode pegar lá para fazer. A parte de Arquimedes, a parte de momento de força, tem lá, porque eu entrei lá para pegar exercício. Já foi passada alguma atividade além do 6? Eu ainda não passei Pixel, mas vou passar e eu quero falar com o professor Eduardo para a gente passar junto. A Rebeca pediu, você pode voltar um pouco acima? Professor, por que você não colocou valor no outro H, no Hzão? Eu coloquei sim, Isaac. Cadê o Hzão? O Hzão aqui, ó, 0,4. Aqui o valor dele, Isaac. Eu coloquei para resolver. A Rebeca pediu, deixa eu ver o que ela coloca aqui. Professor, tem como voltar no slide do Ptolomeu? Tem, Pedro, eu já volto. Tem como voltar no slide do Ptolomeu? Pedro, eu já volto. Quando você vai passar atividades? Vinícius, eu preciso conversar com o professor Eduardo. O Isaac falou que tem 2 Hs. Não tem 2 Hs, Isaac. E não tem. Vou mostrar a figura aqui para vocês, o slide acima. Ó. Tem um H maiúsculo e um H minúsculo. Hzão e Hzinho. Eu até falei, ó, Hzão e Hzinho. Ó. Hzão, o Hzinho era a pergunta. Ok? No exercício ele está fazendo distinção entre o H maiúsculo e o minúsculo. Esses 2 Hs, não. O Hzão é do corpo inteiro, o Hzinho é o que está dentro do líquido. Por isso que ele faz distinção, Hzão, Hzinho. E aqui no meu slide, se você olhar, eu fiz, ó, Hzinho minúsculo, Hzão maiúsculo. Ok? Esses slides vão estar no site da Unip também, vão no site que o pessoal da coordenação passou. Engenharia Wix. Você já tem, entra lá. Já está tudo lá, inclusive, eu já passei. Ok? É o site que o professor Eduardo está colocando o material dele, professora Úrsula, professora Daniela, eu, todo mundo. Dos 6, pode escolher qualquer uma dos conteúdos que a gente já viu. Pode ser Pixel, pode ser qualquer um do conteúdo que vocês já viram, ou vão ver. Ou vão ver. Por exemplo, na próxima aula a gente vai trabalhar só com as leis de Kepler. Ok? Aí você vai me perguntar, então eu posso esperar? Pode. Professor, pergunta, as atividades valerão como NP1? Serão comuns entre você e o Eduardo? Exatamente. As atividades são comuns entre o Eduardo e eu. O Eduardo passa uma parte chamada A, eu passo uma parte chamada B. Exatamente. Então, o Eduardo vai passar e eu também vou passar. Tá? Pediu para eu voltar no slide 28 e depois 29. Eu já volto. Então, o Eduardo vai passar e eu também vou passar. Vocês vão juntar isso e vai ser a parte da disciplina. Ok? O Eduardo já passou as dele, mas eu não passei. Vou dizer por quê. Porque eu quero saber se eu chego nas leis de Kepler ou não. Eu não posso te dar um exercício ou algo para vocês fazerem que eu não dei o assunto. Eu tenho por norma, isso é importante que vocês saibam, só cobrar o que eu dei. Você já pensou? Eu não vou morrer de Covid, mas já pensou? Eu boto uma lista, leis de Kepler, Newton, e eu estou internado, morri. Como é que vocês vão entregar esse exercício? A outro professor assume e vai ter que responder por algo que não foi ele que fez, fui eu. Então, por norma, eu só coloco o que eu dei. Eu não coloquei minhas atividades porque eu estou calculando aí o tempozinho, tá? Como são 6 exercícios, já tem quase todos feitos, eu tenho certeza disso, vocês não vão ter problema. Aí sim, aí tocamos o Eduardo e eu, e se eu achar por bem, achar que vai ficar muito em cima, pego só o do Eduardo. Mas eu quero colocar assim da minha parte de história, tá bom? Sim, Luiz. Os 6 exercícios podem ser 3 meus e 3 do Eduardo. Podem ser 6 do Eduardo ou 6 meus. Ou 4 meus, 2 do Eduardo, 6 ao todo. Sem problema. O Caio está me pedindo para voltar no slide 28. Tá aqui, Caio. Slide 28. Ok? Se você estava copiando, não precisa copiar, não. Entra no site da Unip, Unip Online, né? online.unip.br é o site, coloca lá, entra, caça TFGE e procura lá esse exercício. Ele está no módulo de Arquimedes e é o exercício número 1, do jeito que eu coloquei na referência. Ok? Esse é o slide 28. Agora ele já deve ter visto. Ele pediu para eu pôr no 29. Tá aí o 29. Ok? Falou, Caio. Valeu? Posso tirar então? Posso fechar?
Encerrando, senhores, nossa aula, então. Estou encerrando, então, a aula, vou parar a transmissão. Se cuidem, bom feriado para vocês, Deus abençoe a todos vocês, continuem os seus estudos e nós nos vemos muito em breve, se Deus quiser, na próxima quinta, seja transmissão ao vivo, seja na própria instituição. Deus abençoe a todos.